Bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que bem, né? Hoje, dia 6 de janeiro já, né? Aqui em Itapoá tá um dia lindo, um sol maravilhoso, um calor. Hoje vai da praia, né? Como eu falo para aqueles que gostam, eu não sou muito chegadinha na praia, não gosto de contemplar a beleza, mas assim, o pé na areia, só quando tem bastante companhia, né? Aí a gente se empolga. E eu vou falar uma coisa, quando eu tinha os meninos pequenos também eu gostava, porque era um lugar de liberdade para eles, tinha mais, né, disposição para poder fazer, mas agora tudo grande, e, enfim, a gente vai esfriando em algumas coisas, né? E vamos lá. Hoje o nosso devocional vai ser falado sobre a disciplina espiritual, né? O que a gente entende por disciplina espiritual? Né? Será que nós temos uma disciplina espiritual? Será que nós temos priorizado algumas coisas na nossa vida? E hoje o comparativo que foi feito foi muito interessante porque pega uma área da minha vida que eu tenho bastante assim dificuldade, né? Eu assumo realmente que não é tão simples para mim, que é justamente essa parte de academia, né? Ela compara aqui as duas coisas e é interessante, porque ir na academia é mais fácil do que desenvolver as disciplinas espirituais, né? Porque, claro que na academia eu também tenho que fazer algumas renúncias, com certeza. Eu vou ter que deixar de comer algumas coisas, mudar a minha forma de me alimentar, mudar alguns exercícios, algumas coisas que eu tenho para fazer. Mas, querendo ou não, é uma coisa que afetaria a minha vida só, né? Sendo que nas disciplinas espirituais é muito mais difícil porque eu vou mexer não só com a minha vida, mas eu acabo mexendo com a vida de outras pessoas. E para mim foi mais fácil fazer o difícil do que fácil fazer o fácil, entendeu? Meio Dilma falando. Porque para mim a academia é um bicho de sete cabeças. Não consigo fazer, mas eu creio que tô no caminho, tô no processo e vai dar certo. Mas assim, as disciplinas espirituais, elas são a chave, eu creio, para tudo aquilo que a gente tem buscado em Deus, para tudo aquilo que a gente quer, né, sentir, conhecer de Deus, né? Porque eu acho que assim, o desejo da maioria, o nosso, né, nosso maior desejo às vezes não é o ter as coisas, e sim o saber, o entender, o compreender as coisas que têm acontecido, né, ao nosso redor e as coisas no mundo que às vezes a gente vê e com a gente mesmo, sentimentos, pensamentos que às vezes a gente questiona por que a gente sente determinadas coisas. E a disciplina espiritual, ela traz para nós exatamente essa revelação de muitas coisas através da disciplina espiritual. É quando a gente tem essa conexão com Deus, sabe? A gente tem essa ligação direta com Deus. E isso, assim, realmente é fundamental, né? A gente não consegue ficar sem. Então, o tema do devocional é a Academia do Céu, né? Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é muito útil, mas a vida disciplinada em Deus é muito mais proveitosa. E ela vai deixar você em forma hoje e para sempre. Pode acreditar. É por isso que nos lançamos de corpo e alma nesta aventura. Confiamos no Deus vivo, Salvador de todos os homens e mulheres, especialmente aqueles que creem. Tá lá, na verdade, foi tirado, né, a inspiração para esse versículo foi tirada em 1 Timóteo 4, de 6 a 10. Ultimamente, tenho percebido por meio da televisão e da internet que o número de pessoas que procuram um modo de vida saudável tem crescido muito. Talvez o termo correto seja perda de peso fácil. Todo mundo busca facilidade. Com isso, a indústria do emagrecimento vem ganhando milhões de adeptos. São pílulas, vários tipos de gel, máquinas que treinam pessoas, dietas mirabolantes, enfim, inúmeras coisas. O que cada item tem em comum é que prometem um emagrecimento rápido
e são falhos, e normalmente eles são falhos em seu cumprimento. Ao pensar nessa tendência contemporânea, trazendo isso para o mundo espiritual, podemos perceber que não só hoje, mas que há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás, as pessoas também tinham a tendência de serem atraídas por aquilo que é fácil. Por quê? Porque aquilo que é fácil não exige esforço, né? Ou vai nos trazer uma rápida mudança. É o que todo mundo quer. Entretanto, no reino dos céus e na terra também, o crescimento saudável ou o emagrecimento leva um tempo para ser desenvolvido. Precisa de uma disciplina. O versículo acima fala sobre o exercício diário, e é justamente isso que você precisa fazer para alcançar os lugares altos que Deus sonha para a sua vida. Não podemos esquecer as disciplinas espirituais: oração, jejum, consagração, leitura da palavra. Precisamos buscar o Senhor para que o nosso caráter se pareça com o dele. E sendo assim, com o nosso caráter semelhante ao de Cristo, o pecado que quer se agarrar em nós, ele finalmente vai nos largar. É necessário que nós oremos sempre, sem parar, para assim desenvolvermos os frutos do Espírito. Não podemos nos acomodar ou sermos inconstantes. Não podemos ter flacidez espiritual. Que hoje você lance inteiramente na academia do céu, aquela que produz frutos para esta vida e que o levarão para a vida eterna. Ore com disciplina até que a oração se torne um prazer. Amém. Amém. Não é tão simples, né? A gente sabe que nós temos uma rotina, que nós temos uma vida, como que eu vou dizer, uma vida frenética hoje, né? Muito corrido, tantas coisas, né? Que acontecem conosco no dia a dia, tantas coisas que a gente já levanta pensando, a gente já levanta trabalhando, a gente já levanta produzindo, né? Que nem eu falo, de uma forma ou de outra, a gente já produz algo. No momento em que nós abrimos os nossos olhos, nós estamos produzindo. Pode não ser algo que gere renda, mas a gente já produz, né? Seja algo para nossa família ou algo do tipo. E isso é muito assim, da gente dando prioridade às vezes para as outras coisas, né? E acabando deixando de lado, né, aquilo que realmente é essencial. Nesse versículo aqui, nessa palavra que ela vem dizer assim, e é muito interessante isso, né? Às vezes a gente acha tempo para todas as coisas. Para a academia, para o café com as amigas, para o tempo para a família, para o trabalho, para todas as coisas, mas para Deus a gente não consegue achar um encaixezinho de tempo. Sabe? Tipo, é muito corrida a minha vida. Ixi, meu Deus, eu não consigo parar. E através dessa má alimentação que a gente tem, que eu falo de buscar a Deus, com esse tempo que a gente não prioriza para poder buscar realmente conhecer a Deus. Eu falo, não digo nem ficar, sabe, indo na igreja, fazendo algo assim que, sabe, seja mandado por outras pessoas, mas eu digo realmente o buscar conhecer a Deus. Quando a gente não prioriza isso, a gente acaba abrindo espaço assim na nossa vida para que ela se entule de outras coisas. E é muito interessante porque isso é uma manobra de Satanás e a gente nem percebe. Porque não adianta a gente dizer que existe Deus e não existe o diabo. Não existe. Não tem como a gente dizer que existe o bem e não existe o mal. A gente tem isso, né? Então, assim, tô falando inclusive para aquelas pessoas que às vezes falam assim, mas eu não acredito. Reveja a sua crença, a sua fé. Porque realmente tudo que você precisa, tudo que a gente precisa para poder fortalecer a nossa fé está na palavra. Se você encontra na Bíblia. E através da leitura dela, através dessa busca em oração, da busca realmente em conhecimento, em conversa com Deus, a gente tem revelação e a gente tem resposta. Né? Isso aconteceu comigo, por isso que eu falo, né, de carteirinha, como sempre eu falo aqui, porque eu falo daquilo que eu vivo, né, daquilo que eu vivi também, para poder gerar um testemunho mesmo na vida das pessoas, para dizer que, assim, é possível nós termos uma disciplina espiritual, é possível a gente priorizar a Deus, sabe? Não é fácil,
Vou dizer que não é fácil, assim como não é fácil a gente ter, né, a disciplina na academia, a disciplina em outras coisas, né? A não ser aquilo que a gente vê assim, poxa, se eu não trabalhar, eu não vou produzir, eu não vou ter dinheiro, eu não vou comer. Então, se a gente parasse para pensar, né? Já pensou se Deus falasse assim, não, se você não orar, você não vai ter. Aí a gente vê a bondade de Deus, né? Se você não orar, você não vai falar, você não vai respirar. Hoje você não respira se você não orar. Já imaginou se a gente acordasse assim, já com essa pedrada na cabeça? Por quê? Porque Deus, desde o começo, nos deu escolha, o direito de escolha. Né? Em nenhum momento o nosso Deus é um Deus cruel. Deus é bom o tempo todo. Né? Deus não quer que obrigar a gente a fazer as coisas. Ele quer que nós venhamos a sentir prazer em fazer as coisas para Ele. Né? Ele quer que a gente venha sentir alegria de estar buscando Ele. Ah, mas como que eu vou sentir alegria se eu não tô vendo, se eu não tô sentindo? Eu não... É uma coisa, parece que é loucura, parece que é uma coisa tão distante. Só vai. Essa é a palavra que eu tenho para dizer assim, só vai. Começa a buscar. Sabe, começa a falar, eu quero te conhecer, eu quero te sentir, eu quero ter uma disciplina de todos os dias sentar aqui nessa mesa, tomar um café com o Senhor. Eu quero ter a disciplina de todos os dias sentar aqui nesse banco e a gente se encontrar aqui para poder conversar, para poder abrir meu coração e rasgar aquilo que eu tô sentindo, sabe, aquilo que eu tô pensando. Começa. E aí as revelações vão vir no seu coração, como vieram e vêm no meu coração, os frutos do Espírito vão sendo gerados em nós, né? A gente vai ficando uma pessoa mais espiritual, uma pessoa espiritualizada, não tem como não. É a mesma coisa, se você vai na academia, você vai lá, você malha o glúteo, é uma consequência daquilo que você faz. O teu bumbum vai crescer, vai endurecer. É a mesma coisa. Quando a gente pratica, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, Deus está tão distante para mim, Deus está lá, eu estou aqui. Gente, mas o que a gente tem praticado para poder sentir intimidade e relacionamento com Ele? A gente tem malhado a nossa fé? A gente tem malhado o nosso tempo com Ele? A gente tem sido proposital e ser determinada e estipular uma disciplina de estar ali? Não, né? Muitas vezes não. Por quê? Porque a gente tá lá, já começa o dia, meu Deus do céu, é café, é filho, arruma, e vai, sai correndo, é trabalho, vai, não sei o que, não sei o que. Porque a gente não consegue muitas vezes acordar 15 minutos, 20 minutos mais cedo para poder fazer. Ah, mas eu durmo tarde, tá? Você dorme tarde, às vezes, né? A gente dorme tarde por quê? Será que tá valendo a pena o motivo da gente estar dormindo até mais tarde, né? Dormir mais tarde, não conseguir acordar mais cedo, né? Para poder já iniciar o nosso dia já com esse aprendizado. Eu não sou nada para poder, não sou ninguém sério para poder estar falando para cada uma o que tem que fazer, como tem que fazer. Mas assim, às vezes a gente quer muito resultado e a gente pouco faz. Tá? Eu falo isso por mim mesma. Às vezes eu percebo assim, sabe, um silêncio, às vezes eu percebo uma falha, poxa, aí eu já falo, Fabiana, faz quanto tempo que você não, né, não jejua? Faz quanto tempo que você não, sabe, não pega mais um tempo de oração além do que está fazendo? E eu sou chamada, é a mesma coisa, você começa puxando um peso na academia, você puxa o quê? Começa lá, levinho, você vai aumentando conforme vai fortalecendo, e assim vai sendo, a cobrança espiritual é a mesma coisa. Você começa com 5, 10, 15, 20, 30, daqui a pouco você está sentindo um desejo de 1 hora, e aí aquilo começa a queimar no teu coração, não, porque você tem que fazer outras coisas, e assim você vai fazendo, que foi o que aconteceu, eu passei pelo processo, fui até fazer os devocionais, que foi o que Deus colocou para fazer. Por quê? Porque através de disciplina espiritual, é uma coisa que eu aprendi e hoje eu não vivo sem. Pode ser que tem dias que, beleza, eu acordo já quando tem gente em casa, é uma loucura, a gente vai fazer as coisas, tal, mas eu procuro me recolher pelo menos um tempo, sabe? Para pelo menos falar assim, ai Deus, o Senhor tá vendo como que tá as coisas, mas estamos juntos. Nossa, eu amo a sua presença, é tão bom estar junto com o Senhor. Eu sei que o Senhor está nesse dia, que tudo que eu for fazer, o Senhor vai estar junto, sabe? E realmente, assim, sendo bem intencional durante o dia também. Vou servir alguém, sirvo com alegria, porque eu sei que eu tô servindo a Deus, sabe? Vou fazer algo para alguém, faço com amor, porque eu sei que eu também tô fazendo para Deus, né? E Ele faz parte do meu dia. Mas nada substitui o meu tempo, nada substitui a nossa disciplina,
sabe? O de todos os dias, o de dar o melhor pedaço, que nem eu falei já, né, sobre isso. Nós gostamos muito daquilo que é bem feito. Nós gostamos, sim, de receber tudo aquilo que é bom. Ninguém gosta de receber o que é ruim. E a gente também tem que pensar isso de Deus. Deus gosta de receber os nossos restos. O resto do nosso dia, o que sobrou. Sobrou aqueles 2 minutos antes de eu dormir, que antes de eu fechar o olho, já fecho o olho, já amém, já tô dormindo. É isso, né? É isso mesmo, será? Então, assim, a gente tem que pensar, ele deixa a gente escolher. Só que chega uma hora que a gente tem que amadurecer a nossa mente, sabe? Às vezes a gente tem uma mente infantil ainda, de só receber, receber, e chega uma hora a gente tem que começar realmente a dar também, né? A dar o nosso melhor, a entregar o nosso melhor. Então, eis que oremos com disciplina até que a oração se torne um prazer. Isso é uma meta, né? Que a gente tem que colocar, porque não é tão simples, né? Então, a minha oração hoje aqui, o Senhor venha colocar no nosso coração o desejo, a fome, a sede, né? Pela busca constante dele. E que a gente realmente não fique esperando, a gente já começa a fazer. Muitas coisas vão acontecer quando a gente se movimentar, né? A gente tem que pensar, se a gente quer algo diferente, a gente tem que fazer, né? A gente tem que se mover, né? Deus é um Deus extremamente educado, extremamente querido, extremamente amoroso. Ele deixa a gente escolher, escolhe como vai ser seu dia, filha. Sabe, tipo, eu não vou te obrigar. Eu poderia hoje, na hora que você abrisse seus olhos, você não respirar. E aí você ia me pedir. E eu ia falar pra você, ok, eu vou deixar você respirar depois que você passar um tempo comigo. E às vezes Deus tem chamado algumas pessoas, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu não entendo, por que eu tô passando por isso, isso, isso? Porque Deus tá lá o tempo todo, né? Filha, 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 e a gente tá lá o tempo todo. Ô fulana, ignorando, ô ciclana. Não, porque agora é essa nova casa, porque agora é esse novo carro. Não, porque eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho muito. Porque agora é isso outro. E Deus vai ficando lá atrás. E ele lá, filha, 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 filha. Até o momento que ele fala, meu Deus, não tem nada que chame a atenção da Fabiana. Tô falando com ela e ela tá aleatória. E eu preciso dela para cumprir um propósito que eu tenho na vida dela. Como que eu vou fazer essa mulher parar? Ah, eu vou permitir então que alguma coisa aconteça na consequência daquilo que ela tá plantando. E aí o Senhor permite que coisas aconteçam. E aí vem uma síndrome do pânico, umas crises de ansiedade, né? Vem umas coisas que aí você fala, meu Deus, aí você acha tempo, né? Aí você se prioriza para poder falar assim, não, eu preciso de Deus, eu preciso de cura. Ora por mim por cura, eu preciso achar alguém que ore por mim por cura. Mas a gente mesmo tem orado por cura? Esse exemplo que eu dei foi da minha vida, tá? Que eu buscando e Deus tentando o tempo todo e eu até que ele permitiu que algo acontecesse na minha vida onde realmente eu colocasse meus 2 pés no freio e priorizasse algumas coisas. Mas o que é pra mim não é pra você. Por isso que eu falo, busque o que é pra você, né? Não existe uma receita. Ou melhor, tem uma receita de como você entrar nesse lugar, que é esse daqui, que a gente tá falando, a disciplina espiritual. Agora, o que vai acontecer, como vai ser a transformação na tua vida, isso aí é só você e Deus, cada uma, né? E eu vou orar, porque já tá ficando audião. Vidião, nem audião, não é, né? Porque antes era só audião, agora é vidião, audião. Ai, Paizinho, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado a Deus pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ensina em amor, ó Pai. O Senhor nos dá a oportunidade de adorar o Senhor, ó Deus, de buscar o Senhor, ó Deus, por escolha e não por obrigação. E isso, Senhor, é um carinho que nós percebemos que o Senhor tem conosco. Pai, que nesse dia nós venhamos, ó Pai, e não só nesse dia, que todos os dias das nossas vidas, Pai, nós venhamos escolher, priorizar o Senhor. Porque sabemos que todas as outras coisas também vão acontecer, mas na ordem e no tempo certo. Mas que o Senhor seja o primeiro a receber a fatia do bolo, o primeiro a nos alimentar no nosso dia.
que o nosso café da manhã, que a nossa refeição principal antes de sairmos da nossa casa, seja realmente uma entrega genuína, ó Deus, daquilo que nós temos nas Tuas mãos, porque sabemos que é o Senhor quem nos governa, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem nos proporciona alegria, é o Senhor quem nos proporciona a paz, é o Senhor quem nos proporciona a fé, a certeza, ó Deus, de que tudo vai ficar bem. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Nós te amamos e queremos sempre, sempre, sempre o Senhor nas nossas vidas, na nossa casa. Que esse ano, ó Deus, seja um ano próspero, um ano abundante, ó Deus, de fé, de paz, de amor, de saúde, ó Deus, do financeiro também, ó Pai. Nós precisamos. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem provê todas as coisas para nós. Por isso, confiamos as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, ó Deus, dos nossos amigos, de todos aqueles, ó Pai, que estão ao nosso redor e também, ó Deus, daqueles que têm clamado a Ti, Pai. Colocamos essas pessoas na Sua presença. Oramos pelo nosso país, pedimos, ó Deus, a Tua ação, ó Deus, sobre todas as situações. É isso que nós pedimos, ó Deus, e colocamos diante de Ti, no santo e poderoso nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Gente, é isso aí. Um beijo, Deus abençoe. Nem sempre, né, os devocionais são florzinhas, tá? Hoje foi uma chibatadinha um pouquinho mais forte, mas eu sinto assim que é bom, né, a gente ser corrigido nisso. Eu me cobro quando eu falo, quando eu coloco aqui e falo para vocês, porque aí às vezes, se eu não cumpro, eu venho assim na minha mente, nossa, Fabiana, você está sendo hipócrita, porque você fala uma coisa e você não vive. Eu falo assim, se esse devocional faz bem para alguém, como as meninas falam que fazem bem para elas, tal, vocês não têm noção do que ele faz na minha vida. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada uma, de cada pessoa que me acompanha, que tá junto, que a gente tem conversado, e só posso desejar assim que a gente possa realmente continuar se ajudando, sempre, porque uma pessoa precisa da outra e não tem como, né? Um beijo, fica com Deus, qualquer coisa a gente vai falando. Tchau, tchau.